Em quem confiar num momento como esse? Quer saber mais? Vem pro vídeo. Shalom, sou Israel Tvorek e esta é a porção semanal, a Parashá Shavua Shemot. Shemot, traduzido por Êxodo. Êxodo quer dizer saída, né? Mas Shemot literalmente significa nomes. Os nomes de quem? Dos 70 descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, que entram no Egito, e a partir desses que, com muita bênção divina, iriam se multiplicar mais e mais até se tornar cerca de 3 milhões de pessoas em 240 anos aproximadamente. Temos diante desse povo todo, de toda essa identidade nacional que se forma, um tremendo desafio de sobrevivência e que tem total pertinência com a tua vida, com a minha vida, e tem tudo a ver com o que nós precisamos para poder sair por cima, sair vitoriosos diante dos desafios de transformação, de mudança das perguntas que a vida cada vez mais rápido vai alternadamente nos trazendo e que parece que é uma das constantes nessa época de excitação, nessa época de desafios crescentes, que é essa que todas as gerações que nos precederam construíram e que é essa que nós estamos neste momento, que muitos chamam de Kvetze de Meshiche, ou seja, é o limiar da gente receber a época melhor, a época onde a humanidade vai merecer aceitar a liderança do Mashiach, ou seja, do emissário lá do Criador, que vai nos mostrar o caminho, um ser mortal, descendente do rei Davi, para a gente poder fazer as coisas darem certo. E não precisa esperar a coisa toda estar pronta para já não desfrutar já dos dividendos, dos juros que este capital principal que vem sendo acumulado ao longo das gerações pode proporcionar em termos de qualidade de vida para você, para sua família, para quem você ama, para o seu trabalho. Isso tudo sabe onde está? Na Torá, está na Parashá, está nesse pedacinho da Bíblia que a gente estuda toda semana e parece mais atualizada do que você abrir as últimas notícias que saíram aí no teu canal aí de informações aí da internet, ou seja, lá da mídia que você esteja assistindo daqui a uns anos, sei lá, porque tudo isso está mudando o tempo todo. Cara, a Torá está viva, a Torá está evidente, a Torá tem aplicação imediata. E a gente vê, esses são os nomes dos descendentes dos filhos de Israel que vêm para o Egito. Principalmente, a gente vê que essas pessoas não esqueceram, essencialmente, quem elas eram. Se você quer saber mais sobre a parte histórica, sobre a narrativa do Midrash a respeito disso, pega o vídeo que está no link, que também fala sobre a mesma Parashá, tá aí embaixo aqui na descrição desse vídeo, mas principalmente te faz a pergunta: como sair não só sobrevivendo, mas prosperando em tempos tão desafiadores como esses nos quais a gente está se metendo no presente momento, seja no nosso país, seja no nosso mundo, e nós precisamos confiar. Mas em quem confiar? Aí vem a grande questão. Primeiro de tudo, a chave para confiar passa da gente aceitar que a gente desconfia. A gente precisa desconfiar de um primeiro julgamento, a gente precisa desconfiar do que os nossos olhos estão nos mostrando, a gente precisa desconfiar do que o nosso coração está mostrando, do que a nossa própria lógica está mostrando, muitas vezes, e saber que nós fomos feitos com a confiança do Criador na gente. Ele confia que a alma que está depositada dentro da gente, essa alma que já existia antes da gente nascer, que convive e habita com a gente dentro das condições materiais, deste plano de consciência que nós vivemos, que a gente chama de vida, que se estende desde o nascimento, o dia a dia nosso, até bater o ponto depois de 120 anos, a qualidade, o aproveitamento de oportunidades, a gratidão que a gente expressa, tudo isso vai ser contabilizado como teu mérito. Deus confia na gente. O judeu já começa o dia falando assim: eu te agradeço, meu rei, vivo e existente, porque nossa alma tu devolveste, porque tu acredita muito na gente. Então, parece que o grande desafio passa por a gente lembrar os nossos nomes, o Shemot da gente. A grande satisfação da gente saber, talvez a grande chave
mais do que sobrevivência, aquilo que nos tira do Egito, é que apesar de todo esse turbilhão de ideias, costumes, de estilo de vida, de tentações, representado pela maior potência da época, porque cada época tem a sua potência, ou as suas potências. Então, na época era o Egito, e o povo judeu estava lá, mas, de qualquer maneira, os nossos antepassados foram salvos, porque 3 coisas eles não abandonaram. Foi os seus nomes, o seu jeito de se vestir, ou seja, o seu jeito de se comportar em relação ao próximo, e a sua língua. Ou seja, quando a gente faz questão de, independente do que o mundo queira dizer que você é, você lembra que o mundo não pode tocar naquilo que você realmente é, e que o que te define não é a opinião que os outros vão ter a teu respeito, mas sim o que você faz a respeito, a gente lembra que a gente está, em maioria, e com muita satisfação e gratidão, a gente vê que Deus realmente confia na gente e a gente triunfa. Mais vale quem domina a si mesmo que quem conquista uma cidade. Essa satisfação de viver, de estar aproveitando cada momento da melhor maneira possível. Essa satisfação que, sabe, tu dá pra gente quando tu dá um like aqui nesse vídeo, cara. Quando tu recomenda esse nosso vídeo pros amigos. Quando tu te inscreve no canal, bate aí o sininho para ser avisado aí das nossas iniciativas. Quando tu participa dos nossos encontros presenciais, online, né, das nossas aulas, que estão tendo uma aceitação cada vez maior. Gente, é fantástico, sabe? Quando entra um Pix que ajuda a gente a procurar melhorar essa entrega, a qualidade desse serviço que a gente busca prestar, a gente está muito junto, cara. Muito junto. Você está fazendo a diferença. E vamos falar um pouquinho especificamente da parte cabalística e da parte de Mussar, a parte de ética e moral, que esse trecho, que é o começo do livro do Êxodo, nos traz. A gente vê assim rapidamente, né? Um resumo dessa paraxá é o seguinte, ó. Os descendentes de Israel crescem muito, o faraó faz que não lembra mais do José e teme que, como o povo hebreu cresceu demais, ele vá talvez se juntar com inimigos, com adversários. Então o negócio é oprimir. Mas quanto mais oprime, mais se fortalece o povo oprimido. O Criador ajuda muito o perseguido. Cuidado, aquele tolo que tenta perseguir povo eleito. Tolo, aquele que se mete nessa aventura temerária. A gente precisa estar junto com o Criador. O Criador, ele protege o órfão, ele protege a viúva, ele protege o convertido, ele protege o destituído. O Criador, ele reconhece aquele que age com gratidão e se sente pequeno diante do chefão. A pessoa que diminui um pouco o seu ego para deixar a generosidade e a abundância entrarem na sua vida. Aquele que pratica tzedakah, que ajuda o próximo, que bota as necessidades da pessoa que a gente está atendendo na frente das nossas próprias, e que é racional, que é lógico, que sabe fazer isso de uma maneira sistemática para poder proteger o processo com suavidade, que cuida da sua fala, do seu pensamento, da sua ação, do jeito que se comunica com os que o cercam. Isso é proteger a nossa língua. Isso é proteger o nosso nome. Isso é proteger a nossa vestimenta. Que a vestimenta são os nossos atos. É a kavod, a honra. Ela é fruto dos atos que a gente faz de acordo, especialmente com as mitzvot, com o que Deus espera da gente. A gente vê então que os nossos opressores nos dão cada vez mais trabalho pesado, e quanto mais trabalho pesado, mais o povo hebreu prospera. A mãe de Moisés, Yoheved, ela também é chamada de Shifrá, e Miriam, a irmã de Moisés, chamada de Puá, elas se recusam a cumprir o mandamento do faraó de matar os meninos hebreus e deixar as meninas viverem apenas. Por quê? Porque tinha sido profetizado que essa raiz ia nascer o salvador do povo hebreu. E elas dizem, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas se distinguem, elas já deixam tudo pronto para acontecer. Isso dá uma lição de proatividade. Claro, por causa dessa coragem delas, elas são recompensadas, e para elas vai nascer justamente o salvador do povo hebreu. E o faraó ia lá imaginar que
numa paraxá onde tem uma prevalência tão grande da atuação das mulheres, a própria filha do faraó, cansada daquela superficialidade, daquela barbaridade, daquela idolatria, toda daquele oco espiritual que havia no Egito, resolve também se juntar ao Deus de Israel e se converter ao judaísmo. Quando ela estava indo se converter e fazer o seu banho ritual no Nilo, estava vindo uma cestinha com o filho de Yocheved, cuidado pelos olhos de Miriam, e é na casa do faraó, debaixo do nariz do faraó, que é criado e educado o salvador do povo hebreu. Moshe, cujo nome significa aquele que foi retirado das águas turbulentas do Nilo, das águas da idolatria, e essa é uma grande lição para a gente também. Ou seja, queriam afogar a gente, os nossos filhos, a próxima geração, nos valores mundanos, imediatos, mesquinhos, no me dá. Era a cultura da avidez, da ganância, que caracteriza os Metzarim, as limitações, a visão de que não tem para todos, que Metzarim já era a palavra Mitzrayim, e Mitzrayim é o termo hebraico para o Egito. Nessa visão de abundância, a gente vai ver que o menino cresce, vê seus irmãos brigando entre si, e vê, aí está revelado o problema. Gente que está deixando a mentalidade de Egito nos tomar conta, está revelado aí o problema. A gente não pode esquecer que a gente veio nesse mundo para se preocupar com o próximo. Aí vem também a questão de confiança. Ao se ver denunciado por delatores que estavam apontando ao faraó que o Moisés tinha se livrado de gente malvada que estava fazendo mal para os hebreus, Moisés tem um primeiro desafio de confiança. E ele não resiste. E ele foge do faraó, ele foge do Egito. E o Criador vai pegar Moisés como um simples pastor lá no meio do deserto, em Horeb, e aparece uma sarça ardente e diz assim: Moisés vai ser o salvador do povo hebreu. E Moisés não confia em si. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? E o Criador: vai, porque eu estou mandando. E se você não confia em si, eu já vou mandar o teu irmão Aron ser o teu porta-voz. Esse é o grande paradoxo, sabe? Não houve alguém tão elevado, tão anulado diante da vontade do Criador quanto Moisés. Mas Moisés era ao mesmo tempo, mesmo sabendo que ele era o maior profeta de toda a história, que nunca houve nem haverá como ele dizia o seguinte: meu Deus, se tivesse sido dado todas as capacidades que me foram dadas para qualquer outra pessoa, teria feito muito melhor do que eu. Em quem confiar? A gente, para poder acessar o nosso mais profundo manancial de abundância, de energia, de bênçãos, de sucesso, a gente precisa recorrer ao único e verdadeiro sócio majoritário, que é o Criador. E ele ordena que a gente confie nele. Ele ordena que a gente haja à imagem dele, que é com confiança de que os nossos atos serão abençoados. A confiança que um pai precisa quando vai buscar o alimento para os seus filhos de manhã, quando sai para o trabalho, cara. Aquela confiança que um investidor precisa ter quando ele botou um investimento e de que os frutos vão vir, de que um agricultor precisa de que a colheita será abençoada. Moshe também reconhece, as pessoas são feitas para ter livre-arbítrio, elas são feitas materialmente. Então, neste plano de consciência, é difícil de acreditar, é difícil de confiar naquilo que você não vê, naquilo que está acima da tua lógica, do teu coração. E ele fala: como é que eles vão acreditar em mim? E o Criador fala para Moshe: eu sou o Deus dos teus pais. Eu não tinha me apresentado até agora. E vocês me perguntaram o teu nome, diga: serei o que serei. Confiança total. A grande chave te entrega a possibilidade de ser a tua melhor versão. Te permita sair das limitações que a tua cabeça, que o que te disseram que você era muito menos do que você é, seja superado. Permita a sua melhor persona, permita a melhor versão de si próprio sair e se revelar. Talvez essa a grande missão da gente, porque para o judeu a vida tem sentido. E qual que é o sentido? É servir ao Criador. O Criador pede para a gente servir ao próximo. Para poder servir ao próximo, a gente precisa conhecer os caminhos dele, a Torá. A Torá significa revelação. A gente precisa estudar a Torá. E esse é o grande propósito da vida. É para a gente poder saber
como ajudar os outros, como dar o nosso melhor. Para isso a gente precisa dos mestres, a gente precisa se cercar de bons amigos, a gente precisa criar um bom ambiente e principalmente desenvolver a autoestima, pois está ordenado: amarás ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, a autoestima da gente, como é que a gente sabe que está indo bem na coisa? Conhecendo os caminhos do Criador para a gente, o projeto pelo qual o mundo foi feito. Qual é a minha parte nesse jogo? Qual é o meu lugar na fila desse pão? Você vai se surpreender que o teu lugar é muito mais importante do que talvez você tivesse ousado imaginar. Então, se havia no Egito um exílio físico, uma escravidão forçada, o pior de todos era o exílio espiritual. Se as pessoas ficassem mais um minuto sequer no Egito, talvez não tivesse dado mais nem para sair. E como a gente sabe, só 1/5 dos judeus quis sair, cara, porque quando começou a ter aquelas pragas e ser aliviada a opressão, muitos, agora a gente já está bem aqui, cara. Então saiu 1/5, Hamushim, está dito assim, saiu 1/5, eles saíram de mão erguida, de Adramá, mas também talvez só 1/5 tenha querido sair do Egito, cara. Os outros morreram na praga da escuridão, para não envergonhar o povo hebreu. Não queriam sair. Que é isso, cara? Então, quando a gente aprende, treina a nossa proatividade, a nossa capacidade potencialmente infinita de responder diferente para o exílio do que os termos dele, mas sim a gente age com perfeita liberdade, ou seja, a liberdade de a gente afirmar que tem sim um Deus em cada coisa na vida, mesmo que a gente não esteja entendendo agora. Por que Deus está me mandando esse recado? Tem muitas situações que são desconfortáveis, são desafiadoras, mas é de Deus. Onde é que Deus está querendo comigo? Ao se condicionar esse tipo de reação, a gente fica preparado, né? Ou seja, quando a gente lembra que cada detalhezinho pode parecer o mais insignificante das nossas tradições, pode ser a chave para a tua salvação, cara. Para pensar se não foi por isso que você chegou até aqui. E, portanto, quando a gente se dá conta que a gente é pequenininho, mas está no ombro de gigantes, a gente vai se superar muito mais além do que a gente jamais se permitiu. A gente tem um grande recado de educação, portanto. O Egito é o protótipo de todos os exílios. Queria o faraó afogar os nossos meninos lá no Nilo e deixar as meninas viver para que elas fossem criadas como egípcias, mas não. O nosso povo, até hoje, busca assegurar que tudo que foi aprendido até agora seja protegido e sirva de base para que a originalidade, aquela distinção que cada pessoa tem, que você traz, que nunca mais houve, há ou haverá alguém como você, neste hoje, neste agora, vai poder fazer muito mais tendo que conhecimento de tudo que foi plantado até agora. Em vez de ter que reinventar a roda, você já está numa posição de vantagem e pode ser aquela pessoa que está na frente do gol e vai fazer toda a diferença para a humanidade inteira vencer o campeonato. Pense nisso. Em Deus que confia na gente, em Deus nós confiamos. Confiar no auxílio de Deus, olha só que fantástico está escrito na Torá. Confiar no auxílio de Deus não quer dizer que a gente não deva adotar os cuidados necessários para evitar dificuldades ou para resolver nossos problemas. Confiar em Deus não significa abandonar o espírito prático, muito pelo contrário, mas confiar que Ele vai coroar com sucesso os nossos esforços. E que, dessa maneira, a gente vai estar receptivo, alinhado, sintonizado para poder estar irradiando e recebendo a Geula, ou seja, a redenção, a salvação, o momento onde a gente vai estar vendo que o mundo foi feito para dar certo. Ou tu acha que a gente veio até aqui para quê? Evidente. Ou seja, se foi posto no ser humano uma coisa chamada ambição, a ambição muitas vezes ela é desviada para quando o espírito ainda não está cultivado para coisas pequenas, mesquinhas, para ganância, mas quando a gente começa a reparar que no fundo, a gente foi feito assim para quê? Para descobrir o que Deus quer da gente. Essa é a maior canalização, a melhor de todas, pois o ser humano quer saber mais, ele quer ter mais, porque dentro de si tem uma alma eterna que quer sair para fora e essa é a grande sede que a gente tem. Ter meios materiais que nos deixem tranquilos para estar muito pertinho de uma verdadeira felicidade que está perto dele, em cada um dos nossos atos. E perceber com gratidão que é ele que está coroando com sucesso cada momento da gente. Seja no trabalho, seja ao atender um cliente, seja ao receber pelo aquilo que você trabalhou, seja estar curtindo com lazeres com a tua família.
Ambição é o que mais nos torna humanos. A ambição de a gente ser a melhor versão da gente mesmo debaixo do que o Criador quer. O Criador nos dá uma grande dica de como botar isso na prática de uma maneira imediata. Ele não fala pra gente reprimir, ou advertir, ou afastar com o braço esquerdo os nossos amigos, aqueles que nos cercam, ou até mesmo aquele lado, aqueles aspectos da nossa personalidade que não são os mais amadurecidos. Muitas vezes parece até idolatria, parece que a gente não confia, parece que a gente... Não. O Criador fala pra gente aproximar, vir com a mão direita. Só quando a gente for receber a Torá, quando a gente já saiu daquele grau de consciência baixo do Egito e a gente está diante do Monte Sinai, aí sim a gente recebe a lei e a gente entende, a gente já fez com que o nosso potencial de aprender esteja treinado, masterizado, e aí a gente, ao receber a lei, a gente vê que é impressionante. As pessoas estão confiando em você, estão dependendo de ti. Você se tornou alguém confiável e, meu Deus do céu, você está sendo humano, porque o ser humano foi feito para agir à imagem do Criador. Vai adiar isso até quando? Pense nisso. Toda vez, portanto, que a gente se defrontar com um rei egípcio, um faraó, alguém que diga que você é preguiçoso para fazer as bobagens que este mundo aqui fica nos tentando a nos envolvermos, a gente está pegando o Criador de sócio, fazendo a coisa certa. Ou seja, mesmo que o mundo procure nos impor elementos de um estilo de vida contrário àquele que nós viemos fazer, a gente precisa lembrar virtuosamente quem somos. Para pensar. Até na hora que a gente liga um aparelho eletrônico, ele tem certos códigos, tem algoritmos. Você liga uma mídia, você liga uma TV, você liga o teu celular, você liga uma rede social e tem certos jeitos que ficam te impondo sobre como pensar e fica só te oferecendo facilidades e coisas imediatas, e o caminho tão enganador que é o da facilidade imediata, mas que acaba te deixando acomodado e, principalmente, se isso tudo vem de graça, a mercadoria é você. E você é muito mais do que uma mera commodity. Você é um ser único. Você é um pedaço de Deus. E você pode dar a tua contribuição original nesse mundo, que é o de lembrar, no ambiente que você habita, que você é fonte de luz. Você é um conduto para a presença divina nesse mundo. Sabe como? Com um sorriso, com gratidão, com paciência, com amor, com um olhar bom para aqueles que a vida nos presenteia para estar em volta da gente, seja onde for. E ninguém está falando e ficar dando outra face, ninguém está dizendo para a gente ser trouxa diante do faraó. O Criador bota na mão de Moisés um cajado e com isso você vai se lembrar, você vai fazer milagres diante do faraó. Esse cajado é o que, senão os nossos melhores hábitos? É o exercício da oração, da meditação, da caridade, cuidar de um idoso, de uma criança, os pais, o chefe, teu cliente, agir sempre com um sorriso e autoestima. Sempre a gente pode recorrer a essas forças. Sempre, onde estiver. Porque o Criador te vê pelo teu esforço. Ele só espera que você haja a imagem dele com confiança. E, portanto, por confiar no processo, não tenha receio, se for necessário, de questionar os caminhos de Deus, como Moisés fez. Porque no auge do exílio, no pior momento, Moisés já não entendia mais o que estava acontecendo. Porque Deus diz, tira o meu povo do Egito, enfrenta o faraó. E o faraó fala, vocês são preguiçosos, e aumenta a carga de trabalho do povo hebreu e faz com que eles tenham que trabalhar mais duro ainda, e não dá mais palha, e exige a mesma cota, e bate nos capatazes hebreus. Eles estavam em apuros, e Moisés fala, meu Deus, até quando? Porque você está me mandando fazer algo muito além das minhas forças e o teu povo só está sofrendo. E o Criador fala assim, pode confiar, pois eu vi, eu percebi, eu escutei, eu vou tirar vocês. Acabou, gente, a opressão, acabou a limitação. Não te deixa enrolar pelo
rei egípcio que habita dentro de cada pessoa, não te deixa enrolar pelo rei egípcio que tenta invadir as relações das pessoas, não te deixa envolver pelo rei egípcio que seja aquele cara que seja na política, na empresa, seja lá onde for, cara. No trânsito parece que as pessoas estão dentro de um carro, ficam se achando, só que estão com um pouco de lata em volta. Baixa o vidro e sorria, pede licença, dá passagem pro outro. Sorri, porque Deus confia demais, dá muito mais crédito para quem confia nele. Em hebraico a gente fala assim, Oreini Hashem Darkeha. Meu Deus, ilumina por tua bondade os nossos caminhos para a gente poder te servir de verdade, para a gente poder te servir com alegria, para a gente poder ter bênção. E é isso que a gente deseja, que cada uma das pessoas aí, dedicando esses minutos de Torá, estudando com a gente, assistindo um vídeo como esse, possa ter profundamente lá do alto as maiores e mais plenas e mais completas realizações, felicidade, sucesso e principalmente sentir que Deus confia em você e acredita na gente. Dá o teu like aí pro vídeo, chama as outras pessoas para participarem desse nosso grupo, desse nosso movimento. Vem aí para os nossos encontros presenciais online. Vamos estudar a Torá junto, vamos progredir. Esse teu Pix aí que tu tá mandando faz muita diferença mesmo pra gente poder melhorar a qualidade desse serviço que a gente busca entregar, prestar. E principalmente, não esqueça da tua lição de casa, cara. A lição de casa é confiar em quem é confiável, que é o chefão. Ele confia em você e, portanto, a gente tá na maioria. E é imbuído desse sucesso todo que vai fazer tua lição de casa, vai cuidar bem das pessoas que estão em volta de ti, dos teus pais, dos teus filhos, dos irmãos, dos colegas, do sócio, do cliente, todo mundo que você encontrar no teu caminho. Principalmente, te prepara para vivenciar com muito carinho cada momento da tua vida e um excelente Shabat cercado da tua família e amigos e com muito amor e confiança em Deus, que confia na gente. A gente fica de se ver, dizendo o quê? Até o próximo vídeo.